Eu não estou ouvindo nada, nem vendo. O Claudinei falou que vai começar daqui a pouco. Ah, tá bom, obrigada. Não. Ele estava esperando chegar mais gente. Beleza, valeu. A aula de hoje é da unidade 2? A sessão 2? Acredito que seja a sessão 2, unidade 3. Ó, unidade 3, né? E a sessão 3. Peraí. Pessoal, É unidade 2.2, não? Unidade Pessoal, 2.3. Isso. Sessão 2.3. Sessão 2.3. Pessoal, a 2.3 e a 2.4. Tá. Desculpa, eu não vi que o meu microfone estava inativado ali, tá? Então, deixa eu começar todo o meu discurso de novo. Essa aula está sendo gravada, eu inativei o vídeo de todos por esse motivo. Eu vou ativar mudo para todos também, para evitar ruídos. Mas quem quiser, né, participar, obviamente, fazer alguma pergunta ou contribuir de alguma forma com a aula, pode ficar à vontade para poder desativar o microfone e participar e falar. Também eu estou acompanhando aqui no meu celular pelo chat. Então, se não quiser falar, mas quiser mandar pelo chat, o meu celular está aberto aqui na lateral e eu estou acompanhando o chat pelo meu celular. Tá bom? Desculpa, eu não vi que o meu microfone estava desativado, não. Para quem perguntou, acho que foi a Alana, hoje a gente vai fazer a sessão 2.3 e a 2.4, tá bom? Deixa eu iniciar aqui e apresentar e compartilhar minha tela com vocês. Estão todos me ouvindo agora, né? Estamos sim, professor. Beleza, Sim. Valeu, Bruno. Então, pessoal, a gente vai falar hoje sobre mais dois. A gente fez, né, na aula passada, a gente fechou a sessão 2.2, não foi isso? A Exato. gente falou sobre análise horizontal e vertical, e depois nós falamos sobre índice de liquidez e índice de atividade. Nós falamos sobre giro de estoque, sobre quais os outros que nós vimos, prazo médio de estocagem, já passamos por esses índices todos, não já? Me ajudem aí. Prazo médio de recebimento, Passamos sim, professor. prazo médio de pagamento. Passamos. Já fizemos, Bruno? Olha, a questão do 2.1 e 2.2 nós fizemos. Já fizemos, não já? Fizemos. Na 2.1 a gente falou de análise vertical e horizontal, e na 2.2 a gente falou sobre índices de liquidez, que a gente voltou de novo lá no liquidez seca, liquidez corrente, e falamos sobre índices de operação. Que Exatamente. Aí a gente... Sim, pois não, pode falar. E nessa aula 2.2, no final dela, são aquelas duas questões para serem feitas e deixar em stand-by, certo? Exato, que aí hoje a gente termina aqui, e aí vai ser o... Deixa eu conectar no Wi-Fi aqui, que eu estava no meu plano de dados, aí o sinal está ruim no celular. E aí fica para a gente fazer o trabalho como um todo, eu vou disponibilizar, então, as orientações para o trabalho como um todo. Exatamente. Então tá certinho, a gente continua aqui hoje na 2.3, que é o que está na tela aí para vocês. Todo mundo está vendo a minha tela? Sim? Sim. Sim. Então, nós vamos falar sobre índices de endividamento hoje e sobre índices de rentabilidade do mercado. O que é isso? Vamos entender o que são esses índices, para que eles servem e como é que a gente calcula eles, tá bom? Então, vamos lá, pessoal. O que é o endividamento de uma empresa, no primeiro lugar, para a gente poder entender, né? O endividamento é aquilo que financia a atividade da empresa. E ele se divide, né, como capital próprio,
que é o quê? O capital que o acionista põe quando ele abre a empresa, né, o capital social, os lucros acumulados que ele não retira, ele retira uma parte do lucro fica na empresa, então esse é o capital próprio, e aí vem também o capital de terceiros, que aí é composto por empréstimos, financiamentos, fornecedores, né, eu compro a prazo, então eu tenho uma dívida também para poder pagar, então essa é a distribuição do meu endividamento de uma maneira geral, né? O capital do sócio, o capital próprio e o capital de terceiros. No capital de terceiros, quanto mais a empresa estiver endividada, pode representar um maior risco, né? Dependendo qual que é o motivo desse endividamento. Então, de repente, a empresa está endividada, por exemplo, porque ela está expandindo. Então, ela fez uma dívida aí a longo prazo para poder dobrar a sua linha de produção, por exemplo, ou para abrir novas filiais, e com isso ela vai aumentar as suas receitas, vai aumentar o seu lucro final. Então esse endividamento, né, se justifica, porque a empresa está fazendo endividamento para poder ampliar o seu resultado, vai ganhar mais ainda. Agora, se a empresa está se endividando para pagar, digamos, conta do dia a dia, né, para fazer giro, então a empresa, vamos trazer aqui para a nossa vida, né? Para fazer um comparativo ficar claro. O sujeito ganha 1.000 e gasta 1.100. Aí ele vai ficando endividado no cheque especial. Aí ele vai lá e pega o empréstimo para poder quitar esse cheque especial. Aí ele tem a parcela do empréstimo para pagar. Então agora ele continua ganhando 1.000 e aí ele passa a ter um gasto de 1.200 porque ele tem a parcela do empréstimo. Então ele volta a endividar e depois ele pega o novo empréstimo. Então ele vai ficando cada vez mais enrolado. Quando o endividamento da empresa está no seu capital de giro, né, não está em investimento, não está em algo que vai trazer um retorno, aí sim, se ela estiver muito endividada, pode representar risco. Significa que uma empresa também não vai tomar capital, não vai pegar recursos para poder fazer capital de giro? Não, sim, pode e toma. Né? No momento como esse que a gente está vivendo agora, as empresas fechadas, né, algumas trabalhando com capacidade reduzida. Essas empresas têm um custo fixo, né, tem despesa fixa. E ela acaba tendo que tomar, nesse momento, então, um recurso, né, se endividar um pouco para poder fazer frente a esses gastos, para ela poder se manter viva. Então, não é nada de anormal nisso também, não. O que não pode é isso virar um modo contínuo, né, virar uma bicicleta. Então, como eu disse, ganho 1.000, gasto 1.100, endivido no cheque especial, pego o empréstimo. Continuo ganhando 1.000, agora eu gasto 1.200 porque eu tenho que pagar o empréstimo. E assim vai cada vez mais. Quando, na verdade, eu deveria reduzir meus custos, né, trazer para a realidade, ao mesmo tempo que aumentar as minhas receitas, tá bom? Então, se a empresa estiver muito endividada, e esse endividamento, né, não estiver gerando uma contrapartida de receita para poder pagar esse endividamento, isso pode representar maior risco, né? Então, digamos que a empresa vai, por exemplo, fazer um investimento, como eu disse, para poder dobrar sua linha de produção. E aí vai ficar pronto esse galpão novo, essa fábrica nova, daqui a 6 meses. E a empresa toma um empréstimo para pagar em 5 anos, com 1 ano de carência, por exemplo, ou seja, vai começar a pagar só daqui a 12 meses, para que o próprio projeto se pague. Não existe tanto problema nisso, né? A menos que o projeto dê errado, seja mal calculado e não dê o retorno que se espera, né? E esse capital de terceiro aí dentro das empresas, especialmente o que diz respeito a empréstimos e financiamentos, é conhecido na área financeira como alavancagem financeira. Então, quando vocês ouviram o termo assim, a empresa X está muito alavancada, né? Isso significa que essa empresa tem muito capital de terceiro, especialmente empréstimos e financiamentos, dentro das suas operações, né? Ela tem um alto endividamento, ok? Pergunta para vocês, o endividamento é sempre ruim? Eu já vou puxar a 2 aqui, que já vai de encontro com essa também. Não existe dívida boa? O que me dizem? Aí eu acredito que o endividamento nem sempre é ruim. E aí, Nem Bruno, sempre é ruim. E por quê, Bruno, Alana? Nem sempre é Se for para investimento, é bom. É um dinheiro. Porque se for Por exemplo, nesse caso agora dessa pandemia, muitas empresas vão ter que pegar empréstimo para pagar os funcionários. Então, tipo assim, para ter uma segunda alternativa de não ter que fechar e decretar falência,
seria um endividamento. As empresas vão se endividar agora para poder pagar os fornecedores, pagar os funcionários, para daqui lá na frente, quando ela estiver melhor, estiver vendendo, pagar o que pegou emprestado. Então, eu não acredito que todo endividamento seja ruim. Tá, eu já comento sobre isso, tá? Ô, Bruno, você queria falar alguma coisa aí também? Não, é isso mesmo que a Alana falou. Basicamente, um endividamento que não é ruim é basicamente um empréstimo para um investimento, para alguma coisa que vai dar lucro para essa pessoa. Ou seja, ela vai conseguir quitar a dívida dela e ainda requer um valor que sobra, né, desse investimento. Exato. Então, assim, tá certo o que vocês falaram aí, né? Especialmente na segunda fala, mas, Alana, o senhor não está errado, não, eu vou voltar também. Se eu faço endividamento, então, mas que é para poder aumentar minha produção, como eu disse para vocês, né? Se esse endividamento vai me dar um retorno mais do que me custa a dívida, ele é bom. Digamos que eu vou dobrar minha produção e isso vai aumentar o meu resultado em 2%. E o custo desse endividamento é de 0,5%, de 0,6%. Eu faria essa troca, né? Eu estou gastando 0,5% para ganhar 2%. Sem falar que a hora que eu terminar de pagar esse endividamento, eu continuo. Então, eu aumentei o meu faturamento, a minha produção, eu aumento o meu resultado. Essa é uma dívida boa. A Alana citou aí, né? E é um momento realmente disso mesmo. As empresas estão buscando várias alternativas para se manterem vivas. Várias empresas estão fechadas, né? Outras empresas trabalhando com capacidade muito aquém daquilo que trabalha normalmente, né? Com quedas aí de 70%, 80%, 90% do seu faturamento. E na contrapartida disso, essas empresas têm custos fixos, né? Tem despesas, tem salário de funcionário, tem aluguel, tem uma série de coisas. Então, o que essas empresas têm feito e têm que fazer? Qual que é o dever de casa da área financeira nesse momento aí? Chamar os fornecedores e negociar, é um deles. Olha, então eu não posso te pagar agora até final de julho. Pega tudo que eu te devo aí e divide esse troço para mim a partir de agosto, por exemplo, para me te pagar em 6 vezes. Né? Chamar todos os proprietários de imóveis, né? Tentar um desconto, tentar prorrogar esse pagamento. O governo já lançou algumas linhas aí de diferimento de recolhimento de impostos, né? Então o FGTS, por exemplo, não precisa ser recolhido amanhã, que é o dia 7, todo dia 7 cada mês, né? Assim como não precisa em maio, junho, depois ele vai ser recolhido mais para frente. Está sinalizando que virá alguma coisa referente a INSS patronal, então também as empresas vão lançar a mão disso, mas tudo isso talvez não faça frente. E aí as empresas, como a Alana disse, vão precisar tomar um recurso para poder conseguir fazer frente. Lembre-se do que eu falei para vocês nos primeiros dias de aula. O dinheiro é o sangue da empresa, né? Imaginando a empresa como um corpo, o dinheiro é o sangue. Se acabar o sangue, acabou a vida. Se acabar o dinheiro, a empresa acaba. Então, a empresa, capital de giro, é quem manda dentro da empresa, que vai definir o futuro dessa empresa, né? Se ela vai existir ou não. Logo no início dessa crise, eu ouvi algumas pessoas falando, né? E, assim, assusta dos dois lados, mas que, infelizmente, é uma verdade, né? Teremos, infelizmente, um grande número de falecidos com essa pandemia. Mas, desde o início, eu ouvi várias pessoas falando que o número de falidos será ainda maior do que o número de falecidos. Então, para que a gente não esteja, né, em nenhuma dessas duas estatísticas, eu particularmente não quero e tenho certeza que vocês não, a gente tem que fazer a nossa parte nos cuidados, e estando à frente das empresas, né, no meu caso específico, estou à frente da gestão financeira de uma empresa, cuidar para que a empresa também não entre na estatística dos falecidos, dos falidos. E passando por todos esses processos e, obviamente, voltando então na fala da Alana, passa por isso. E aí o endividamento que não deixa de ser saudável, porque ele visa a continuidade da empresa. A decisão é, eu tomo ele e continuo vivo, e aí obviamente eu vou negociar, então eu vou tomar esse recurso para poder pagar num prazo mais alargado, em 36, em 48 meses. Eu não posso começar a pagar esse recurso agora, porque agora é uma situação complicada, então eu vou negociar com o banco uma carência de 6 meses, de 12 meses, para começar a pagar só depois disso. Então, esse é um tipo de endividamento também que não deixa de ser ruim, porque eu estou fazendo ele. A decisão é, ou eu faço ele, ou eu deixo de existir. Então, eu vou fazer ele continuar existindo e pagar, né? Para investimento, como o Bruno falou também. Eu faço e aumento a minha geração de resultado. É uma boa também. Professor, deixa eu te fazer uma pergunta.
Oi, Alana. Nessa questão, por exemplo, do endividamento, quando a gente, assim, no caso, quando nós gestores, vamos dizer, temos que pegar um empréstimo no banco. O banco, ele cobra os juros compostos em cima do empréstimo. A gente poderia pedir uma negociação desses juros? Pois é. Na verdade, o que acontece, Alana? Como é que é composto os juros, né, de uma operação bancária? Da taxa CDI, né, que é uma taxa interbancária, uma taxa que os bancos, né, repassam entre si, mais o spread. O que é o spread? É a remuneração do banco. Então, normalmente, quando você vai negociar com o banco, você tem custo CDI, que é aí de todos os bancos, o que vai variar de um banco para o outro? Qual que é o spread dele? Qual que é o ganho que ele espera ter em cima daquela operação? É possível negociar? Mas no momento desse, o que está acontecendo é o contrário, é um momento de muita incerteza. Então, o que eu estou percebendo, na prática, é que os bancos estão aumentando os juros, exatamente pela incerteza, e reduzindo o prazo. Então, os bancos não querem fazer operações que sejam maior do que 24 meses. Você tem que ter, então, assim, um banco que esteja disposto a isso, né? Chamar todos os seus parceiros comerciais, um que esteja disposto a isso, e, obviamente, buscar a melhor taxa. E quanto antes, né? Porque o que eu disse, o que eu estou sentindo aí no mercado é que os bancos estão com uma tendência a subir os juros, pela incerteza, e não fazer operação muito longa. Porque o que acontece? Na empresa onde eu trabalho, a gente está mais ou menos nessa situação. E a minha chefe, ela não quer pegar o empréstimo que o governo liberou justamente por isso. Porque na hora que a gente faz a avaliação da taxa de juros, a taxa está muito alta. Então, acaba que pelo que você vai pegar emprestado, o que você vai pagar é o dobro de tudo aquilo que você vai pegar, às vezes até muito mais. Então, assim, às vezes, olhando por esse lado, também não compensa tanto. Esse é o momento assim, eu preciso botar o recurso para dentro, ok, então eu preciso desse recurso para poder pagar minhas contas. É chamar todos os bancos, né, que a empresa se relaciona, botar qual que é o pleito, olha, então eu preciso de tanto, preciso de uma carência, não posso começar a pagar agora, e depois eu vou pagar isso em X vezes, 36, em 48, enfim, né, naquilo que a empresa vê que cabe dentro do seu fluxo. E aí, avaliar a melhor oferta. Fazer a operação, depois a gente vai estudar, né, tá numa disciplina, vocês de gestão financeira, tem uma disciplina específica chamada gestão financeira, e nela a gente fala um pouquinho mais disso, de CDI, de taxa pré, taxa pós, mas a gente vai, agora só para a gente entender, a taxa pré-fixada, rapidamente, é aquela que eu negocio hoje, se eu fizer um empréstimo por 3 anos, eu fechei, vai ser 1% ao mês, pode acontecer o que acontecer com o mercado, os juros podem subir, podem descer nesses próximos 3 anos, que ela é fixa. Mas, no momento, os bancos têm preferido trabalhar com a taxa pós-fixada pela incerteza do mercado, do momento. Então, a taxa pós-fixada é definida por CDI mais o spread. E aí, o CDI vai variar em função da variação mesmo. Então, o Selic sobe, o Selic desce, né? Nós tivemos, alguns anos atrás aí, a Selic é 14,25. Hoje ela está 3,75. Para quem fez uma operação lá naquela época com a taxa pré-fixada, né, e longa, e não renegociou isso, está pagando uma taxa altíssima. Acho que ninguém vai estar nesse cenário, né? Todo mundo sentou e renegociou. Mas o que vai acontecer agora, e aí não sei assim, de que volume de recursos você está falando, de que porte que é a empresa, mas o que vai, a tendência que eu acredito, né, que vocês vão buscar e vão encontrar, é com taxa pós-fixada, e aí num universo de 24 meses. Especialmente essas linhas do BNDES que o governo liberou, né? Porque o governo liberou as linhas e os operadores dessas linhas vão ser os bancos. Só que quem assume o risco é o banco. Então o banco vai operar essa linha do BNDES e emprestar para a empresa. Mas se a empresa não pagar, o banco é que assume esse risco. E eles não estão dispostos a assumir um risco muito grande. Então, eles estão limitando prazo, aumentando taxa de juros. Eu venho conversando com os bancos desde logo que sinalizou que essa crise viria, e comecei e observei isso. Só que eu tenho um grande parceiro hoje, que é uma cooperativa, e que segue uma linha um pouco diferente. Então, hoje a gente teve uma reunião, inclusive, por conferência, assim, também, e aí com isso é possível falar em prazo alargado, em uma taxa mais justa, mas nos bancos privados, digamos assim,
E até mesmo os bancos públicos, não estou vendo muito essa abertura, não. Talvez a Caixa esteja um pouquinho mais com apetite para isso. Ah, entendi. Tá bom? Obrigada, professor. Tá bom. Bem, e aí, isso aqui a gente falou, né? No exemplo aí, se o custo da dívida for menor que a rentabilidade que ela vai me trazer, com certeza vale a pena, né? Ela vai me custar 0,5%, como eu dei exemplo, e vai me dar um retorno aí de 2%, sei lá. Então, vale a pena fazer essa dívida, né? Se o prazo for longo bastante, também o que eu falei, de repente eu vou pegar ninguém, nesse momento, vai falar em pegar, ou poucas empresas vão pegar recursos nesse momento para fazer investimento, né? Não é momento para investir, é momento para ficar vivo. Mas vamos esquecer esse momento que a gente está vivendo e vamos imaginar um outro momento. E aí eu estou pegando um recurso para ampliar minha fábrica, vai ficar pronta em 6 meses, mas eu consigo 48 meses para pagar e 6 meses de carência, e 1 ano de carência. Começa a pagar só daqui de 1 ano. Também é uma boa, né? Que na hora que a minha fábrica nova, ou a filial que eu abri, enfim, a ampliação que eu fiz, o investimento que eu fiz começar a me dar retorno, eu ainda não estou pagando. Quando eu começar a pagar, já é o próprio investimento que está se pagando. Ok? E aí, continuando, então, vamos ver os indicadores. Esses primeiros índices que a gente vai ver aí, que são os índices de endividamento, né? Então, o primeiro, esse aí, ele fala qual que é a relação que existe, ele nos dá, né, como resultado, qual que é a relação que existe qual que é a relação que existe do capital de terceiro em relação ao capital próprio dentro da empresa. E aí a fórmulazinha para poder chegar nesse índice, né, é o passivo exigível, que é composto pelo passivo circulante mais o passivo não circulante, dividido pelo patrimônio líquido. E o resultado que a gente acha dessa conta aí, a leitura é a seguinte: de cada R$1 que existe de sócio, do dinheiro de sócio, quanto que tem de terceiro? E aí, pessoal, quem tiver com o livro impresso aí, faz uma correção lá na página 97, deixa o lembrete aí, que ela está invertida essa definição. Ficou ao contrário. Aí faz uma correção quem tiver com o livro impresso aí. Vamos ver essa parada na prática, então? Para a gente poder ficar mais claro, a gente botar número nisso daqui. Vamos imaginar... Professor, qual que é a página mesmo? 97. Ok, obrigado. Achou aí, Bruno? Bruno, achou aí? Ô, professor, achei sim. Qual que é o item aqui para alterar? Essa frase aqui lá, assim, ó, só que ela está trocada. De cada R$1, aí ela está assim, de capital de terceiro, está invertida. Você muda sim. a frase para de cada R$1 de capital próprio, quanto a empresa tem de capital de terceiros. Ok, vou mudar aqui. Obrigado. É o seguinte, pessoal, a gente tem aí, né, esse passivo de uma empresa qualquer, com 2 exercícios, né? O exercício terminado em dezembro de X0, o exercício terminado em dezembro de X1. E aí, o que a gente vai ver? Essa empresa tem de patrimônio líquido, ou seja, de capital próprio, no exercício dezembro de X1, 34.624. E essa empresa tem de passivo exigível, que é o circulante aqui, 37.325, mais 2.767, tem 40 mil e pouco. A fórmula vai nos mostrar isso para cada R$1 de capital próprio aqui, quanto que eu tenho de capital de terceiro. Então, vamos aplicar a fórmula, ela está aqui em cima, ó. Então, é o passivo exigível, que é o circulante mais o não circulante, dividido pelo patrimônio líquido. Para esse exemplo aqui, no exercício que termina em dezembro de X1, quanto que é o passivo exigível, né? É os 37.325 do circulante, mais os 2.767 do não circulante. Soma esses dois caras aqui e divide pelo patrimônio líquido. Nesse exemplo aqui, deu 1,16. O que significa isso daqui? Que para cada R$1 que existe de capital próprio, essa empresa tem R$1,16 de capital de terceiro. Tranquilo? Tranquilo, professor. Ô, professor, você fez o passivo exigível, você adicionou o passivo circulante com o passivo não circulante? Isso, Maria. Total? Foi a Maria que falou, eu acho. Tatiele. A Tatiele.
Isso, parece a voz da Esse aí Maria. é a mesma coisa daquele ELP que tem na fórmula do capital de terceiros. Olha só, o que é o passivo total? O passivo total é a soma do passivo circulante com o passivo não circulante com patrimônio líquido, ok? O que é o passivo exigível? É o passivo circulante mais o passivo não circulante. O que é o exigível a longo prazo, que está lá naquela fórmula? É o passivo não circulante. Então, o exigível aqui aqui não, o exigível dentro de um balanço, então, é o quê? A soma do passivo circulante com o passivo não circulante. Tranquilo? Ah, sim. É isso que eu fiquei na dúvida, porque eu estava fazendo o exercício lá da semana passada, aí você tinha falado de passivo exigível. Só que, então, são dois diferentes. Aí eu estava achando que o LP também seria... Não, pois é. Mas agora eu já entendi. O ELP é isso aqui, é o passivo não circulante. Tá? Agora, o passivo exigível é a soma do circulante com o não circulante. Obrigada, viu? Professor. Oi. O ELP que você falou, que é o exigido ao longo prazo, certo? Exato. Ele sempre vai ser o passivo não circulante? Isso. Ah, tá. Porque naquele exemplo que você deu daquele trabalho, aí tinha ele separado, né? Não entendi, não entendi o finalzinho. Naquele exemplo... No exemplo do trabalho, aí estava assim, exigido ao longo prazo e tinha o valor. Tá, ele estava discriminado, né? Não, mas esse cara aqui, porque é o seguinte, o curto prazo é o quê? Aquelas operações que vão se realizar até o último dia do exercício fiscal seguinte, né? Ou seja, tudo que o circulante é tudo que vai se realizar até o exercício fiscal, fim do exercício fiscal do ano seguinte, do exercício seguinte. Então, o que é passivo circulante hoje? Tudo que eu vou pagar, né, nesse ano ou até o final do ano que vem. São dívidas de curto prazo. O não circulante, ou exigível a longo prazo, são as dívidas de longo prazo, ou seja, tudo que vai vencer após esse período. Ah, tá. Entendi. Aqui, então, voltando nesse cara aqui, eu pego, então, o passivo exigível, divido pelo patrimônio líquido para poder ver como é que está composto o meu capital, né? Meu endividamento total. Ok? Próximo? Pode ir para o próximo. Aliás, antes disso, deixa eu só fazer uns comentários, né? Os principais pontos para serem observados nesse índice. Ao se fazer a análise, né? Porque de repente eu olho e falo, poxa, isso aqui está ruim. Não, isso aqui pode ser, depende muito da empresa, e pode ser inclusive muito maior. Pode ser que eu tenha uma empresa que tem um patrimônio líquido de 2, 3 milhões e o exigível é de 10 milhões. Tem algumas coisas que se levar em consideração. Primeiro, qual que é o prazo de vencimento das dívidas de longo prazo, né? Elas estão num prazo muito alargado. Qual que é a participação das dívidas onerosas no passivo circulante? O que é a dívida onerosa? Aquela que possui encargo financeiro, né? Por exemplo, empréstimo e financiamento. Então, de repente, eu tenho lá no meu passivo um número, né, grande. Tá, desse número, o que é oneroso? Né? O que incide em encargo financeiro? E qual que é a origem dos empréstimos? Né? Se é através da emissão de debêntures, se é empréstimo de financiamento bancário, enfim. Qual que é a origem para poder compor esse empréstimo? Tá claro? Podendo o próximo? O próximo é o seguinte. Olha só, né, pode confundir um pouquinho à primeira vista. No anterior aqui, a gente estava olhando qual que era a relação do passivo exigível, ou seja, do capital de terceiros, frente ao patrimônio líquido. Agora qual que é a relação do passivo exigível, ainda do capital de terceiro, mas frente ao passivo total, né? Então, o que eu vou fazer é o seguinte, nesse indicador aqui agora. No outro lá, para cada R$1 que eu tinha de capital próprio, quanto que eu tinha de capital de terceiro. Agora aqui, na verdade, não é exatamente essa fala aqui, não. Na verdade, aqui vai me falar o seguinte, quantos por cento do meu passivo é capital de terceiro e automaticamente quanto que é próprio. É isso que a gente vai chegar. Então, vamos pegar aqui, né, no mesmo exemplo, aquele mesmo balanço.
O meu passivo exigível, 37.325, mais 2.767. Só que agora eu não divido só pelo patrimônio líquido. Eu divido pelo passivo total. E aí eu chego num número, para esse exemplo aqui, então, de 0,54, ou 54%. Essa é a leitura que a gente faz aqui. Então, para essa empresa exemplo aqui, o capital de terceiro representa 54% do passivo total. Consequentemente, o capital próprio representa 46%. Tá claro? Sim. Assim, deixa eu responder aqui. As dívidas onerosas são aquelas que têm algum encargo financeiro. Então, eu tenho um empréstimo e financiamento, por exemplo. Eu pego 1.000 e eu vou pagar no final 1.200. Isso é uma dívida onerosa, né? Agora, fornecedor, eu comprei uma matéria-prima por 1.000, vou pagar ele daqui a um mês. Daqui a um mês eu vou pagar 1.000 para ele, né? Não tem um encargo financeiro em cima disso, em cima dessa compra. Aí ela não onerosa. A onerosa é aquela que possui encargo financeiro. Professor, então pode-se dizer que uma dívida onerosa seria aquela que tem juros, né? Que incide juros sobre ela. Que possui, exato, encargo financeiro. De repente eu peguei, por exemplo, ficou sem recolher impostos, tributos. E aí depois eu negociei isso, parcelei e pagar de 60 vezes. Isso vai incidir em encargos financeiros. Ela passa a ser onerosa. Ok? Professor, eu não entendi muito bem por que o passivo total é o exigível mais o patrimônio líquido. Então tá. Aí, Tatiele, na verdade, isso aqui é uma definição isso aqui é um balanço, né? A gente, depois, posteriormente, a gente aprofunda um pouco mais sobre o balanço, até numa outra disciplina. Mas a composição de um balanço, então, ele tem, de um lado, o ativo e do outro, o passivo. Essas duas partes, elas têm que fechar lá na última linha, tem que ser igualzinho. O total do ativo tem que ser exatamente igual ao total do passivo. Na composição do passivo, eu tenho o exigível, que é o passivo circulante, dívidas de curto prazo, e tenho o não circulante, que são dívidas de longo prazo. E tenho o patrimônio líquido, que aí é composto pelo capital social, dinheiro quando a empresa abriu, por lucros acumulados, né, por reservas legais. Então, essa é a composição. A soma do exigível, né, do passivo circulante com o não circulante com o patrimônio líquido, dá o total do meu passivo, que tem que ser exatamente igual ao total do meu ativo, se não for existir um erro na minha demonstração financeira. Então, para esse exemplo aqui que eu tenho em X1, um passivo total de 74.716, o meu ativo também tem que ser dessa mesma ordem, tem que ser igual. Tá? Mas aqui é a composição de um balanço patrimonial. Porque, assim, se não tivesse especificado aí no parênteses, se tivesse só passivo total, eu ia entender que só seria o circulante mais o não circulante. Eu não pensaria que teria que adicionar o patrimônio líquido. Pois é, então vamos lá. Quando se falar de passivo exigível, aí é isso que você pensou, circulante mais não circulante. Quando se fala de passivo total, aí é o circulante mais o não circulante mais o PL, mais o patrimônio líquido. Ah, tá. Beleza? Tá bom, obrigada. E está claro aí o índice, pessoal? Professor, uma dúvida. Você faz o arredondamento do valor no final? Esse índice aqui, que eu coloquei só duas casas? Sim. Para não ficar muito grande, é que eu coloquei duas casas, né? Nem me recordo quantas deram aqui. E aí arredondei para cima, se tiver dado acima de 5, é provável que sim. Tá bom. Porque ele ia dar aí um monte de casas depois da vírgula, só para dar uma... Professor, eu tenho uma dúvida. Ah. Eu queria saber por que inclui o patrimônio líquido, porque, tipo assim, a fórmula é praticamente a mesma. Se não fosse incluir o patrimônio líquido, ia dividir um pelo outro e ia dar 1. Por que inclui o patrimônio líquido? Nesse aqui? Explicação? Nesse aqui? Então, vamos lá. No outro, eu só queria ver o seguinte.
Eu tenho R$100, por exemplo, de patrimônio líquido. Para esses R$100, quanto que eu tenho de capital de terceiro? Era o que eu queria ver no outro, onde eu não incluí o patrimônio líquido. Nesse aqui, não. Nesse aqui, eu quero saber o seguinte: como que está composto o meu passivo total? Quantos por cento dele que é capital de terceiro e quantos por cento dele que é capital próprio? Entendeu, Gabriel? Ah, sim. Agora eu entendi. Aqui, os dois índices são diferentes. Naquele eu queria saber, para cada R$1 que eu tenho de capital próprio, né, capital do sócio, quanto que eu tenho de dívida com terceiros? Agora, nesse aqui, não. A pergunta para esse aqui, ou a resposta que esse aqui dá, é o seguinte: o capital de terceiro no seu passivo total representa X%. Né? Nesse exemplo nosso aí, o capital de terceiro representa 0,54. Ou seja, dos 74.716, 54% desse valor é capital de terceiro. Que dá a soma desses dois casos aqui, vai dar 40 mil e alguma coisa. Beleza? Compreendido. Vamos fazer um aí então, pessoal, para ver se ficou claro? 2 minutos aí? Vai usar o total dos 2 anos ou de 1 ano só, professor? Fazer para os dois, mas são contas diferentes. Não soma, não. Faz de um, depois do outro. Ah, tá. Beleza. É para fazer as duas contas em cada um, professor? Esse faz separado. Tá, mas faz duas para o X1 e duas para o X0. Para cada um, exato. Tá. Professor, é para fazer nas duas fórmulas? Para fazer as duas, exato. Tudo bem. Enquanto isso, eu vou encher meu copo de água ali e já volto. Aqui, ó, vou voltar na fórmula aí, né, que o pessoal pediu. Aí tira um print dela, que aí vocês, para poder fazer, ó, essa é a primeira, relação do capital de terceiro sobre o capital próprio. Tiraram um print aí? E essa aqui é a segunda, relação do capital de terceiro sobre o passivo total. Aí tira um print dela aí. Professor, volta na primeira tela aí, por favor. Qual tela? A primeira fórmula dela não consegui tirar a frente, não. Não tá aparecendo uma foto. Essa aí é a primeira. Valeu. Pegou a outra também, a segunda? Não, a outra eu já tirei. Beleza.
Professor, o João está pedindo para você aceitar ele novamente. Eu já aceitei ele, já voltou. E aí, fizeram aí, pessoal? Quase. Só um minutinho, professor. Tá. Ô, João Vitor, qual parte, cara, da última fórmula, que agora nós estamos fazendo uma atividade, não sei que hora você caiu, que seu link caiu, está aqui para a gente calcular os indicadores da relação do capital de terceiro frente ao capital próprio e o capital de terceiro frente ao passivo total. Que parte que você perdeu? Tá, então é o seguinte, esse aqui, olha, o primeiro, vamos voltar tudo, não tem problema. O primeiro aqui, ele avalia qual que é para cada R$1 que a empresa tem de capital dos sócios, né, o capital social, quanto que ela tem de capital de terceiros, empréstimo, financiamento, fornecedores, salários, tributos, a recolher, etc. Para poder fazer essa conta, então, deixa eu passar para cá. A fórmula está aqui em cima, ó. A gente soma o passivo circulante mais o passivo não circulante, isso é conhecido por esse passivo exigível, e divide pelo patrimônio líquido. E aí o que a gente chega para esse exemplo aqui, né, somando então o circulante, 37.325, mais o não circulante, 2.767, e dividindo pelo PL, 34.624, a gente chegou nesse exemplo para esse índice de 1,16. O que ele significa, então? Para cada R$1 que a empresa tem de capital próprio, capital social, ela tem R$1,16 de capital de terceiro, de endividamento com terceiros. Esse é o primeiro. O segundo, ele olha o seguinte, qual que é a composição do meu passivo total? Né? Dizendo assim, qual que é o índice do meu passivo total que está que é capital de terceiro e, consequentemente, qual que é o capital próprio? Aí ele pega o passivo exigível também, vou dar um exemplo aqui também, ele pega o passivo exigível, só que agora divide pelo passivo total. Então, para o exemplo nosso aqui, passivo exigível, né, o circulante mais o não circulante, e aí vamos dividir pelo passivo total, 74.716. Significa que para essa empresa, exemplo aqui, o capital de terceiro representa 54% do meu capital total. Ou seja, também, outra leitura e outra forma que a gente pode falar. Para cada R$1 do meu passivo total, 54 centavos é de terceiro e 46 centavos é próprio. Tranquilo aí, cara? E aí nós estamos fazendo esse cara aí agora. Zero aí, pessoal? Espera aí só um pouquinho, professor. Professor, você podia deixar na tela do segundo exercício, só para tirar uma base aqui, por favor? Isso. Aí. Obrigado. Eu terminei. Fez aí? Professor, volta na tela do exercício rapidão, 2 minutinhos.
Professor, terminei. Vamos lá então, pessoal? Olha como é que fica essa parada? Então, tá aí o nosso balanço, né? O primeiro que a gente vai calcular aí é a relação do capital de terceiro frente ao capital próprio. Então, como é que a gente vai fazer isso? Vou pegar aqui para dezembro de X0. Nós vamos somar aqui os 32.749 com 6 de 723, que é o nosso passivo exigível, e dividir pelo nosso patrimônio líquido, 33.854. Vamos fazer o mesmo para X1 aqui, pegar o 33.217 mais os 8.201, do passivo exigível, dividir pelo 30.704, que é o patrimônio líquido. E aí está aqui a resolução. Aqui só ficou errado aqui, tá? É a relação do capital de terceiro sobre o PL. Ficou PC aqui, foi só um erro de digitação. Mas deu isso aí, o de vocês? Deu 1,16 em dezembro de X1 e 0,74 em dezembro de X0? Sim. Deu isso? Vamos lá, então. O que significa? Em dezembro de X0, né, no ano anterior, digamos assim, para cada R$1 de capital próprio, essa empresa tinha 74 centavos de capital de terceiro. Em dezembro de X1, para cada R$1 de capital próprio, essa empresa tem 1,16 de capital de terceiro. O que esse índice aí, avaliando de um ano para o outro, de um exercício para o outro, nos diz? Vamos lá, eu ativei mudo só porque estava dando ruído, mas vamos lá. Quem pode nos ajudar com isso aí? Qual que é a leitura que nós podemos fazer desse índice aí? Nesses dois exercícios. Nós estamos falando da mesma empresa. Só que no exercício, vamos supor, dezembro de 2018 seria o dezembro de X0 e dezembro de 2019 seria o dezembro de X1. Que leitura que a gente pode fazer aí desses resultados? Alguém se habilita? Tecnicamente, o dezembro do X1 tem mais capital de terceiro, ou seja, tem mais dívidas em relação ao dezembro de X0. Perfeito, Gabriel, é isso mesmo. Então, significa que essa empresa se endividou de um exercício para o outro, né? Ela aumentou seu endividamento de um exercício para o outro. No exercício de dezembro X0, para cada R$1 próprio, ela tinha 74 centavos de terceiro. Agora, esse número aumentou. Para cada R$1 próprio, ela tem 1,16. Ela aumentou a participação de capital de terceiro dentro da sua composição de endividamento. Ok? Não está invertido, não, professor, essa questão aí? Como assim? Porque o que deu 1,16 é o X0. E essa do X0 minha... E a do X1 minha deu 1,35. O meu também deu assim. A minha também deu isso aí. Isso, me deu A minha também deu 1,35. E tá invertido. E a outra 0,97. Não, peraí que tem um negócio estranho mesmo. Estou com outros números diferentes aqui. Agora que vocês estão falando. Peraí. Essa pegadinha, né, professor? Né? Aqui na X1... Aí eu fiz igual o senhor falou mesmo, 33.217 mais 8.201 dá 41.418. Não, esses números não tem nada a ver, esse número que eu usei aí. O raciocínio do Gabriel tá certo, viu? O raciocínio dele foi certinho, mas os meus números estão errados. Pegadinha. Gabriel, foi o Gabriel mesmo, não foi? Acho que foi o Marco Jordan, eu acho. Foi mesmo. É eu mesmo, professor. Não é Gabriel, não. Foi quem? É Gabriel Jordan. Gabriel Jordan, foi mal então. O Gabriel, acertei. Vocês estão querendo me confundir. Você já está confuso aí, professor. Rapaz. Tô bem, aí não. O primeiro deu 1,34 e o X0 deu 1,16. Deixa eu corrigir esses números aqui. Certeza. Sobre Fiquei até triste quando você falou que estava errado. Né? Eu falei, não acredito que eu errei. Dezembro de X1. Calculando de HP e pronto. Dezembro de X1. Não, para fazer de HP tem que estar bom mesmo. Dezembro de X1. Dezembro de X0.
Então, nós temos aqui mais 32.749, mais 6.723. É 1,35 em X1 e 1,17 em X0? Isso. Arredondado, sim. Ok. Deixa eu corrigir lá então, peraí. Professor, você sempre trabalha com essa questão de arredondamento? Por exemplo, se o número deu 1,34 e 8, aí você arredonda para 1,35? Vamos olhar em dois cenários diferentes, né? Você, olhando do ponto de vista profissional, você está lá no mercado, atuando lá, e vai depender do, né, qual que é o nível de arredondamento que você precisa, do que você está acostumado a trabalhar. Agora vamos falar de prova, que é uma dúvida que surge muito. Nesse caso, eu defino quantas casas eu quero. Trabalhar com 2 casas depois da vírgula, com 3 casas depois da vírgula. Tranquilo? Não, tranquilo. Mas supondo... Opa, falhou aí, sumiu o som aí. O que a gente fica na dúvida é se, por exemplo, na prova, a gente colocar lá 1,34, se você vai dar errado, se quem arredondar e colocar 1,35. Não, aí a gente combina, aí é... Mas eu vou falar quantas casas eu quero. Se for de múltipla escolha, não dá para combinar, né? Mas se for aberto, dá para combinar. A gente vai no que está mais perto. Olha aí, apareceu agora para vocês? Sim. Oi? Já atualizou para vocês aí a tela de vocês? Sim. Sim. Aí, né? O que o Gabriel tinha falado para a gente não muda. Significa que essa empresa ela aumentou o seu endividamento de um exercício para o outro, né? Ela tinha, peraí que eu estou corrigindo meu outro aqui. Ela tinha, então, né, para cada R$1. Peraí, deixa eu só ativar o mudo de vocês aí. Pronto. Ela tinha, então, no exercício de dezembro de X0, para cada R$1 de capital próprio, ela tinha 1,17 de capital de terceiro. No ano seguinte, esse índice aumentou. Para cada R$1 de capital próprio, ela passou a ter 1,35 de capital de terceiro. Beleza? Agora, a relação do capital próprio sobre o passivo total, ou seja, aliás, do capital de terceiro sobre o passivo total, deixa eu já colar corrigido aí para vocês também. Deixa eu trocar esse troço, ficou errado o meu aqui. Opa. Professor, voltando sobre o patrimônio líquido. Nesse caso, aumentou o endividamento, porque, assim, o capital de terceiros teve que dar mais dinheiro? Não. Quer ver? Para investimento, essas coisas? Não, vamos lá, aqui, ó. Peraí. Qual a saída da apresentação? Foi mal. Peraí que eu vou apresentar de novo e compartilhar de novo. Professor, tem como você voltar rapidinho na tabela do patrimônio? Tira print. Voltou minha tela para vocês aí? Voltou. Sim. Então, peraí. Opa, peraí, alguém saiu aí e não conseguiu voltar ainda não? Não, tá todo mundo aqui. O Marcos Vinícius não tá na fila aqui não, esperando não, João Vitor. Olha só então.
Tá os dois aqui, tudo bem, paciência. Eu acho que foi a Alana que perguntou, não sei, me parece que foi. O que acontece aqui? Em dezembro de X0, no ano X0, essa empresa tinha, para cada R$1 do capital dos sócios, né, de capital próprio, ela tinha R$1,17 de capital de terceiro. Quando foi no ano seguinte, para cada R$1 de capital próprio, ela passou a ter R$1,35 de capital de terceiro. O que isso significa? Que ela aumentou o seu endividamento com o terceiro. Como? Aí a gente precisa voltar no balanço e olhar. Vamos fazer isso, vamos voltar no balanço e olhar. Olha só, onde o capital dela de terceiro aumentou muito? Com fornecedores. A gente vai falar daqui a pouco, mas é uma dívida não onerosa. Então, saiu de 8.400 e foi para 15.800, quase que dobrou. Em empréstimos e financiamentos, na verdade, na dívida onerosa aqui, no curto prazo, ela não aumentou muito. Na verdade, ela até diminuiu. Saiu de 8.500 de um exercício para 8.400. Ela aumentou no longo prazo. Que aí ela saiu aqui de 554 e foi para 3.397. Mas o grande aumento, então, nessa participação do capital de terceiro aí nessa empresa, foi com fornecedores, né? Pode significar que ela comprou com um prazo mais alargado de pagamento, por exemplo, né? Pode significar que ela aumentou o seu volume de produção e ela está comprando mais matéria-prima. Aí tem várias outras análises para serem feitas em cima disso. Mas, resumindo, com esse índice aqui, significa que a participação do capital de terceiro nessa empresa aumentou. Ok? Isso se mostra no outro, olha aí. O capital de terceiro, a cada R$1 que se tinha, né, no passivo total, em dezembro de X0, 54 centavos vinha de terceiros, 46 de próprio. No exercício X1, peraí, deixa eu ver aqui se tem alguém esperando para entrar. Não tem não. No exercício X1, para cada R$1 de passivo total, 57 centavos era de capital de terceiro, né? Aumentou 3 centavos para cada R$1 que eu tenho no passivo total. Tá claro? Ô, professor, só tirando uma dúvida, tem, tipo assim, um valor ideal de quanto tem que ficar de capital de terceiro, capital normal? Tipo assim, 60, 40? Não, cara. E assim, né, eu falei, de repente você tem uma empresa que ela tem lá um PL de 2, 3 milhões, né, uma empresa de médio porte, por exemplo, e tem de capital de terceiro 10, 12 milhões, e não significa que ela está ruim. A gente não avalia um índice isoladamente, tá? A gente avalia no conjunto, o Gisele já te responde, a gente avalia no conjunto do todo. Então, a gente vai ter que avaliar também qual que é o índice de liquidez dessa empresa, né? Ela consegue pagar suas dívidas? Qual que é a rentabilidade dessa empresa? Quais são os índices de operação dessa empresa? A gente tem que olhar a cesta como um todo. Mas não tem não, fixar só, o número tem que ser esse, abaixo disso é bom, acima disso é ruim, não tem não, tá? Ô Gisele, e é uma boa ideia, viu? Não tinha pensado nisso ainda não, até então eu pedi só os cálculos, mas eu vou pensar nisso para as próximas. Não, estou brincando, a gente foi só com os cálculos mesmo. Professor, na segunda fórmula, você não soma o exigível mais o patrimônio líquido, não? Não, aqui em cima, aqui eu somo só o exigível. Eu divido o exigível pelo passivo total. Vou voltar no balanço. Aqui, ó, vou pegar esse aqui. Então, eu somei o exigível, os 33.217 com 8.201, e dividi pelo passivo total, 72.122. Aqui, ó. Ah, tá. É porque estava o exigível mais o patrimônio líquido. Achava que somava os dois. Não. Na verdade, você confundiu, eu acho. Olha aqui, ó. É o exigível dividido pelo passivo total. E aí, só explicando que passivo total é o exigível mais o patrimônio líquido. É desse jeito que ela falou. Oi? Oi? Você também somou, Tati, os dois? Não, olha aqui, ó. Vamos lá, a confusão talvez veio aqui. É o passivo exigível dividido pelo passivo total. E aqui, entre parênteses, está explicando que passivo total é o exigível mais o patrimônio líquido, que eu já tinha ele somado aqui. Ó. Se vocês pegarem isso, a soma já está aqui embaixo. Se vocês pegarem aqui, então, e somar o total do circulante, mais o total do não circulante, mais o PL,
vocês chegam no passivo total. Então, eu já tenho ele somado aqui embaixo. Então, Aqui acho que está foi isso que eu explicando, errei. Eu tomei. aqui tá explicando que o passivo total é composto pelo exigível mais o PL. Ah, tá. Achava que era duas coisas diferentes. Isso. Acho que o Gabriel está com um problema lá, ele está caindo e voltando e não está conseguindo ficar. Não, Beleza? professor, eu voltei já. É porque, tipo assim, quando você vai entrar no chat, aí eu cliquei no negócio lá e não tem como voltar a tela, não. Aí tem que desligar para entrar de novo. Ah, não, aqui, tem um lá em cima. Você está no celular, Gabriel? Aham. Lá em cima, se você olhar assim, onde vem o título, aula de capital de giro, segunda, tem um sinal de menor assim. Se você clicar nele, você volta para a tela. Ah, tá. Beleza? Entendeu. Então vamos Beleza. lá. Beleza, pessoal? Beleza. Vamos falar então o que é passivo oneroso e o que é passivo não oneroso. Nós já falamos sobre isso, mas vamos frisar isso aí e aplicar isso aqui num balanço. Então, um passivo oneroso é uma dívida que incide sobre ela o encargo financeiro, né? Vou usar aqui o exemplo do empréstimo, que é o que melhor ilustra isso. Quando eu pego um empréstimo, por exemplo, de R$1.000, eu não vou devolver para o banco apenas os R$1.000, né? Eu vou devolver os 1.000 mais os juros. Então, eu incidi o encargo financeiro em cima dele. Isso é um passivo oneroso, é uma dívida onerosa. Um passivo não oneroso é aquela que não incide encargo financeiro. Por exemplo, fornecedores, salários, né? Eu comprei por 1.000, vou pagar daqui a 30 dias 1.000. Eu contratei o funcionário para trabalhar por 1.000, eu vou pagar daqui a 30 dias 1.000. Eu não pago juros em cima desse valor. Então, isso é um passivo não oneroso. Ah, mas se eu atrasar para pagar o fornecedor, vai ter juros. Aí é uma outra história. A natureza da conta continua sendo não onerosa. Se eu não paguei ele na data, foi ou por um erro ou por uma decisão minha, porque eu não tinha um recurso. Mas isso não transforma a conta como um todo em onerosa. Tá claro? E aí vamos passando aqui. Vamos passando no balanço aqui, para a gente poder fazer essa classificação, então. Diante disso aí que nós vimos, o que vocês acham que é a conta de fornecedores, por exemplo? Não onerosa. Não onerosa. Não onerosa, exato. Empréstimos e financiamentos. Onerosa. Onerosa. Obrigações fiscais, que são tributos, impostos. Onerosa. Também são onerosas. Não, ela é não onerosa. Porque vamos pensar, aqui, quando ela está no passivo circulante aqui, vamos pensar o seguinte, eu apurei no mês de março, né, minha empresa de prestação de serviço. Então, eu apurei o ISS, que eu tenho que pagar ele até o dia 5 de abril. Aí eu apurei o PIS, COFINS, imposto de renda, contribuição social, e tem as datas para eu pagar. Mas eu tenho que pagar apenas aquilo, não incide juros em cima dela. É verdade. Né? Só o valor que eu apurei do imposto, então ela é não onerosa. Tranquilo? Tranquilo. Quantas a Essa pagar? aí fica um pouco confusa, né, professor? Porque, tipo assim, se a empresa pagar essas obrigações aí fora do prazo, aí já vai gerar juros, ou não gera? Pois é. Mas é igual ele falou, né? Exato, é igual com fornecedores, né? Então, o fornecedor tinha que pagar o cara dia 10, e eu paguei ele dia 15, porque dia 10 eu não tinha dinheiro, aí teve juros. Mas foi por uma decisão minha. A conta, por si só, ela não é onerosa, ela não incide juros. Eu pago pelo valor que eu combinei com o cara, pelo valor que eu comprei. Se eu não pagar na data, eu pago juros. Mas o fato de, em um ou outro caso, né, eu não pagar na data, não transforma a natureza da conta em onerosa. O mesmo com a obrigação fiscal. Eu apurei o imposto, eu tenho um dia para pagar. Eu pagando naquele dia, ela não tem encargo nenhum. Agora, voltando para o empréstimo, eu peguei o empréstimo. Eu pagando na data, ele tem encargo da mesma forma, que o encargo é sobre a operação e não o encargo por atraso. Ô, professor. Ah, tá. Entendi. Oi. Então, por exemplo, toda conta que você paga, mas que com atrasos gera juros, ela é uma conta não onerosa, então. Exceto se ela já for pela sua natureza onerosa. Então, digamos que eu tenho um empréstimo que eu tinha que pagar dia 10, ele já é oneroso. Uhum. E aí, só paguei dia 12. E continua sendo onerosa. A natureza dela, eu não pago só aquele valor principal, né? Eu pago o principal mais juros. Fornecedores, as obrigações fiscais,
eu pago só aquele principal que é devido. Ela não tem nenhum acréscimo de juros em cima dela. Se eu pagar atrasado, vai ter, mas isso não transforma ela em onerosa. Entendi. Vai ser disponibilizado sim, tá? Vamos lá, contas a pagar. Não onerosa. Não onerosa. Salários, contribuições. Não onerosa. Hã? Não onerosa. Não onerosa. Não onerosa, exatamente. Aí vamos para o não circulante, empréstimos e financiamentos. Onerosas. Onerosa. Obrigações fiscais. Onerosa. Não onerosa. Não onerosa. Oneroso. Essa aí é NO. Por que ela é onerosa? Essa vai ser onerosa porque é um longo prazo. Isso aí. O que acontece, pessoal? O que acontece? Tá certo. O que acontece? Vamos imaginar. Sim. Porque ela é a longo prazo. Ela está no longo prazo. Eu apurei o imposto e vou recolher no... Então, daqui a prazo, eu tenho que pagar apenas o imposto. Aí, digamos que passou 2, 3 meses, eu não consegui pagar o imposto. Aí eu Desliga o microfone, gente. Eu vou dizer para todo mundo aqui. Quem quiser falar, ativa depois de novo. Então, eu fiquei 3 meses sem recolher os impostos, por exemplo, depois eu somei esses 3 meses e parcelei para pagar em 60 meses. Quando eu faço esse parcelamento, é como se fosse um empréstimo, né, que eu estivesse pegando ali com o governo, digamos assim. Então, vai ter encargo financeiro. Então, quando ela está ali no não circulante, a obrigação fiscal, significa que eu já negociei um parcelamento a longo prazo com o governo. Eu vou pagar esse prazo. Aí ela é onerosa. Beleza? Beleza. E aí, a gente falou, né, agora há pouco, que é importante, numa consideração que eu fiz lá, é saber quanto que o oneroso representa, né, quanto do meu passivo exigível, quanto do capital de terceiro é representado pelo oneroso. E a gente pode fazer essa conta para poder chegar nesse número. Então, pegando lá atrás, eu vou voltar no balanço aqui, deixa eu ver se eu usei, foi esse aqui, 39,472. Não foi esse, foi aqui de trás, aqui, ó. Não, também não. Não é nenhum desses balanços, não, trazer de exemplo aqui. Mas vamos lá. Imaginando aqui o seguinte, eu tenho um passivo exigível em dezembro de X0 de 39,472 e em dezembro de X1 de 41,418. E a composição desse meu exigível, 8.518. É esse balanço aqui mesmo, tá? Não sei de onde que eu... Ah, tá, porque o dezembro de X0 está invertido lá. 39 é a soma desse cara com esse cara. Então, eu tenho aqui 39 é o meu passivo exigível total. 32.749 mais 6.723. O que disso que é oneroso? Os 8.518 é oneroso, os 554 é oneroso e os 669. Então, quanto desse ativo meu aqui é composto por dívida onerosa? Então, eu somo tudo que é oneroso e divido isso pelo total do meu passivo. Significa que, para cada R$1 do meu passivo exigível, do capital de terceiros, 39 centavos é oneroso. Ou 39% do meu capital de terceiro, desse balanço aqui, é um capital oneroso. Fazendo para o exercício de X1, vamos voltar no balanço de novo, para a gente olhar aqui. Então, eu tenho aqui 33.217 mais 8.201 é o meu exigível, e desses, 8.476 mais 3.397 mais 4.804 são dívidas onerosas. Somando, então, eu tenho aqui, né, de passivo exigível total, 41.418, o que diz que é oneroso? A soma daqueles 3 números lá, significa que para cada R$1 de capital de terceiro, nessa empresa aqui, no exercício X1, 40 centavos é dívida onerosa. Ou 40% do capital de terceiro, nesse balanço, são dívidas onerosas. 60% dívidas não onerosas. Tranquilo? Vamos lá? Ok. Oi. Vamos fazer aqui, então, para esse aqui?
qual que é a participação de capital oneroso, vamos rapidinho para a gente poder conseguir dar sequência aqui. Como é que nesse balanço, então, o que é capital, o que é dívida onerosa? Empréstimos e financiamentos. Empréstimo e financiamento e? Empréstimo e financiamentos do passivo não circulante. No longo prazo, exatamente. Então, é só isso. Então, para eu poder fazer esse cálculo, nós vamos somar aqui, né? 6.388 com 416. E dividir isso pela soma dos dois. Deixa eu... Peraí. Enquanto vocês fazem aí, eu vou resolver aqui também, que esse aqui eu não tinha deixado ele resolvido. Professor, soma os dois e faz o quê? Divide pelo quê? Divide pelo total do exigível, que é o circulante mais o não circulante. Você também, Titi. E faz as mãos. Sério? Olha, a gente convenceu todas as outras vezes. Vocês são... Contente. Zero 24, professor? Me parece que foi isso, deixa eu ver aqui. Para X1. X1? Isso, X1. Exato. Então, para exercício X1, né, a gente vai... Para o exercício X0, a gente vai somar, então... Quanto que é a minha dívida onerosa? 6.388 mais 416, que são os empréstimos de financiamento. Quanto que é o exigível total, né? O passivo circulante mais o não circulante. 24.562 mais 416. Então, fazendo aqui, deu 6.804, que é as minhas dívidas não onerosas, dividido pelo meu passivo, pelo meu exigível total, né, circulante mais não circulante, que é 24.978. Deu 0,27, ou seja, 27% do meu capital de terceiros eram dívidas onerosas em dezembro de X1, de X0. Em dezembro de X1, isso caiu para 24%. A representação das dívidas onerosas diminuiu, né, ou aumentou a participação das dívidas não onerosas. Ok? Então, esse aí você vai querer sempre em porcentagem? Não, pode em índice. Mas não tem problema. Se multiplicar por 100 e trazer para porcentagem, não tem problema também. Uhum. Tá? Bem, esses caras... 24.460 é a soma de quê? Oi? Esse 5.904 dividido por... Esse 24.460 é a soma de quê? Esse cara aqui é os 23.913 mais 547. Ah, tá. Beleza, chegamos a 24.460. Ok? Bem, então esses caras que a gente acabou de ver são os índices de endividamento.
Agora vamos para os índices de rentabilidade, né? Os índices de endividamento, a gente estava calculando, então, quanto que representava a participação de capital de terceiro, o que disse que era capital oneroso. Agora vamos ver o índice de rentabilidade. E quais são eles, então? A margem de lucro bruta, a margem de lucro operacional, a margem de lucro líquida, o ROA, o retorno sobre o ativo total. Eu estou passando assim, mas eu vou passar cada um deles, tá? Explicar o que é, e, enfim, a fórmula. E o retorno sobre o capital próprio. Esses são os índices de rentabilidade, né? E aí, como que a gente calcula ele e para que ele serve? Então, a margem operacional, que é a margem de lucro operacional, ele é calculado como? Para poder fazer ele, eu preciso da DRE, né? Demonstração de resultado de exercício. Os de endividamento que a gente estava olhando agora, a gente precisou só do balanço. Para isso, a gente precisa da DRE, da demonstração de resultado do exercício. E aí, para calcular ele, eu pego o lucro operacional e divido pela receita de vendas, né? E aí, vamos pegar aqui, então, um exemplo, para poder ficar claro, né? Com números fica mais claro. Vamos imaginar essa empresa aqui, essa aqui é uma demonstração de resultado de exercício, né? Então, eu tenho a receita, que é obtida com a venda de produtos, ou com a prestação de serviço. Para poder ter essa receita, eu tive um custo, né? Seja de mão de obra, seja de matéria-prima, e aí me sobra o lucro bruto. Desse lucro bruto, tirando as minhas despesas, né, e outros custos, eu tenho um resultado operacional. O lucro bruto, na verdade, isso aqui está até trocado, porque a primeira aqui é a margem de lucro bruto. E aí, então, esse cara aqui está trocado, agora que eu estou vendo. O lucro bruto, então, a margem de lucro bruto é o lucro bruto dividido pela receita operacional, que é esse número que está aqui, tá? Depois esse outro aqui eu vou fazer na sequência. Então, o que ele me fala, esse índice aqui? Quanto que sobra da minha receita após eu tirar os custos para poder pagar o restante? Por exemplo, digamos que eu faça pincel, né? No exemplo do pincel. Eu faço o pincel por R$1, o custo para produzir o pincel com mão de obra, com matéria-prima, com aluguel de equipamentos, seja de R$1 por pincel. E eu vendo esse pincel por R$2. Ou seja, qual que é o lucro bruto que eu tenho em cima desse pincel? É de R$1. Significa o quê? Que para cada pincel que eu vendo, tirando o que eu gastei para fazer ele, né, de custo direto, o que sobra para pagar o restante das despesas da empresa? E o que são essas despesas? Despesas com venda, né, despesas com funcionário administrativo, que eu preciso do operar lá produzindo o pincel, né, operar na máquina, embalando, testando, preciso de um gerente lá para a área, mas eu preciso também do cara lá do departamento pessoal, do RH, vai contratar funcionário, colocar de férias, vai gerar folha, gerar pagamento, vai providenciar treinamento. Então, esses caras aí, né, ele não entra lá no custo do produto. Se esse cara não for trabalhar um dia, não para a produção. Agora, se o operário for, para a produção, por exemplo. Então, a margem de lucro bruto, e não é a margem operacional que está aqui, deixa eu até já tirar isso aqui de uma vez. A margem de lucro bruto, ela é calculada, então, o lucro bruto que eu tive, dividido pela receita. E o resultado que ela me fala é o seguinte: quanto que sobra de cada venda que eu faço, né, de cada R$1 de venda, quanto que sobra após eu tirar o custo que foi para produzir aquele produto, para gerar aquele produto. É isso que ela me fala. Ou seja, essa empresa aí tem uma margem de lucro bruto, isso também é conhecido no mercado como margem de contribuição, de 0,26 centavos. Para cada R$1 que ela vende, sobra 0,26 centavos para poder pagar o restante. Ou 25,6% é a margem de contribuição dessa empresa. O que sobra? Depois que eu vendo, né, tirando os custos que eu tive para produzir ou para prestar o serviço, o que sobra para pagar o restante? Ok? Essa é a margem de lucro bruto. A margem de lucro operacional, na verdade, ela está aqui, ficou invertido esses troços aqui, tá? Deixa eu já corrigindo aqui, depois na hora que eu for disponibilizar para vocês, eu já mando corrigido, ficou invertido isso aqui. A margem de lucro operacional, ela
vai pegar em que, então? Minha receita, menos o custo que eu tive para gerar, eu cheguei no lucro bruto. Só que eu tenho outras despesas da empresa, né? Despesa com venda, com administrador. Aqui, o autor do livro considerou receita financeira. Para mim, João Vitor, eu já volto, tá? Para mim, receita financeira não entra aqui em resultado operacional, imagem operacional, ok? O autor considerou. Então, para mim, depois, o que entraria nessa conta aqui seria despesa com venda, honorário administrador, geral, outras despesas. Aí eu chego no resultado operacional, resultado que a operação gerou. E a receita financeira não foi gerada pela operação, né? Foi gerada por uma sobra de caixa que foi feita uma aplicação. Então, para mim, ela entra aqui embaixo. Eu somo a receita financeira com a despesa financeira e tem uma linha aqui chamada resultado financeiro. O autor considerou assim, vamos seguir dessa forma que ele está considerando. Então, a margem operacional, eu pego o resultado operacional, né, no exemplo aqui, 5.910.000, e divido pela receita que a empresa teve, de 47.313.000. Então, significa que essa empresa aqui teve um resultado, para cada R$1 de venda, ela teve um lucro operacional de 0,13 centavos, né? Ou que essa empresa teve uma margem percentual, né, de lucro operacional de 12,49%. Então, isso aqui é a margem operacional, tá? João Vitor, deixa eu explicar aqui então, voltando aqui no lucro bruto. O que é o lucro bruto? Opa, deixa eu ver aqui. O que é o lucro bruto? Ainda está errado esse troço, né? Margem bruta. Espera aí. Professor, lucro operacional é a mesma coisa que resultado operacional? Isso. Aí na fórmula? Isso. Lucro operacional e resultado operacional é o mesmo. João Vitor, o lucro bruto, então, é o seguinte, cara, para eu poder ter uma receita, existe uma contrapartida para isso, né? Não tem uma receita enfim, tem uma receita de vendas, tá bom. Se eu vendo um produto, ou eu produzo, e aí eu tenho um custo para poder produzir ele, mão de obra, matéria-prima, ou eu compro para revender, e aí eu tenho um custo com a compra. Então, o lucro bruto é o valor que eu tive de receitas, menos o que custou para poder gerar aquela receita, o que está diretamente ligado à fabricação do produto, por exemplo, ou à prestação do serviço. Então, quando eu tiro aqui, né, eu usei o exemplo peguei o operário lá produzindo o pincel, né, e peguei o cara do RH, em custo de produto aqui, o operário entra, porque se esse cara não for trabalhar, minha produção para, né? Se os meus operários lá da produção não for trabalhar, minha produção para, eu não faço nada, eu dependo desse cara. O cara do RH, ele é uma despesa. Eu preciso do cara para contratar, para poder... Beleza, Gabriel. Boa sorte aí. Eu preciso do cara para contratar, rodar folha, botar de férias, treinar, mas se esse cara faltar 1, 2 dias, ele não prejudica a minha operação. Então, o lucro bruto é isso. É o que eu aferi de receita e qual foi o custo para eu poder gerar aquela receita, tá? Então, a margem operacional, que é o meu resultado operacional, né, o meu lucro operacional, o meu resultado operacional dividido pela receita operacional. E aí tem um outro que acabou que aí eu não pus ele aqui, mas rapidinho eu já coloco. Não tem o pincel não, mas aqui a gente faz na hora também, que é a margem de lucro líquida. A margem de lucro líquida, eu pego o lucro final, né, o resultado do meu exercício, meu mouse sumiu aqui, aí que ele apareceu, altera a fórmula lá. Apareceu. Eu pego o resultado final do exercício, né, quanto que a empresa apurou de lucro, e divido pela minha receita, da mesma forma. Todos eles, né, estou dividindo pela receita. Então, eu tive aqui, nesse caso aqui, 1.699. Deixa eu jogar isso para o Excel aqui para poder fazer a conta. Espera aí. Dividido por 47.303. Deu um número para caçamba.
Vou deixar só como 0036. Então, opa, não apareceu não? Vou ter que apresentar de novo. Não, apresenta, só ficou errado, foi a descrição, estou corrigindo aqui. Vai vir 2 graus. 2. Já pegou? Não é isso, não. É esse. Ué, ele não apareceu. Ele já está aqui. Você não tem dinheiro para isso tudo. Quantos? Não, é mentira que eu sei. Não vai ser. É mentira que eu sei. Pronto, agora está aqui, ó. A margem de lucro líquido, então eu pego o resultado do exercício, a última linha lá do meu DRE, e divido pela minha receita. Então, para esse exemplo aqui, é 699 dividido por 47 milhões, né? Professor. Oi. Não, é porque tinha travado aqui minha tela, mas tá, já voltou. Tá. Deixa eu responder aqui, Franciele. As formas ficaram confusas, também não entendi, Madeline, colocar a forma. Tá bom. Deixa eu fazer um resumão delas aqui das três. Acho que vai ficar mais fácil. Acabou que ficou um pouco confuso mesmo, porque eu tinha invertido o número aí. Então, peraí, eu vou fazer um resumo e colocar as três no mesmo slide, para ver se ajuda aqui a entender melhor. Então, margem líquida está aqui. Cadê a margem operacional? Está aqui. E eu já volto, tá, Franciele e os demais. E cadê a margem bruta? A margem bruta eu vou escrever aqui, porque eu não estou com a fórmula copiada do livro. Eu vou escrever ela só para a gente ganhar tempo aqui. Margem bruta. Aqui no livro está lucro bruto sobre receita de vendas. A margem bruta. Isso, é que eu não tinha copiado ela aqui, então eu vou só escrever ela aqui, não vai ficar uma imagem. Quando meu mouse aparecer de novo. Olha só, Franciele. E os demais, né? A margem bruta, deixa eu até escrever igual está nas outras. Margem bruta. O que ela avalia? Vai ser legal também, eu acho, se eu colocar o balanço aqui do lado. Pronto, olha só. A margem bruta, então, ela consiste em ver o seguinte. Da minha operação, né, da receita que eu apurei de venda, quanto que custou para poder gerar aquela receita? O que sobrou, então,
tirar dos meus custos. Digamos que eu vendo os pincéis. Então, eu não fabrico eles, eu vendo. E aí eu comprei o pincel por R$1 e vendi esse pincel por R$2. A minha margem bruta vai me falar isso. Quanto que está sobrando das minhas vendas, tirado os meus custos? Para poder calcular ela, é o lucro bruto, então, dividido pela receita de vendas. Aí, um outro índice que a gente tem para poder ver, né, como é que a empresa está, é a margem operacional. Que aí, na de cima, eu só tirei da receita os custos para poder produzir, enfim, para gerar aquela venda. Aí, na margem operacional, vão sair também despesas com vendas, despesas administrativas, né? Os dois índices, por exemplo, podem me mostrar que, de repente, eu tenho uma empresa com uma margem bruta muito boa e uma margem operacional ruim. Por quê? Porque essa empresa está com a despesa administrativa muito alta, por exemplo. E aí, o último analisa qual que é o lucro líquido pela receita, qual que é a margem líquida da empresa. Então, o primeiro eu só pego receita menos custo. O que sobra disso daí dividido pela receita. No segundo, eu não tiro só os custos, não. Eu tiro também as despesas gerais, administrativas. E no último lucro, sai fora também as minhas despesas financeiras. Ô, Daniele, a Daniela disse que não está ouvindo, mas ela vai ter que ver o microfone dela lá, porque o resto está me ouvindo bem, né? O meu não está mudo, não. Vocês estão ouvindo? Ok. Tá ok. Estamos, sim, normal. Estamos sim, professor. Deixa para ela sair e voltar, professor. Deixa eu só mandar, porque senão não vai me ouvir o seu áudio. Sim. E aí ela... Então, só para ver se eu entendi, professor, no lucro bruto, vai tirar o custo que você teve só com o produto. Exato. Né? Exato. Entendi. E o operacional com funcionários, etc., e o líquido com demais despesas. Só que é o seguinte, se o funcionário está envolvido diretamente com a produção, ele já entrou lá em cima, ele já sai como custo também, tá? Ali embaixo são os funcionários administrativos, por exemplo. Ah, tá. Pessoal da área administrativa. Ok? Ô, Franciele, ficou mais claro agora? Ô, professor. Pode mencionar. Deixa eu te fazer uma pergunta. Na hora que for tirar por exemplo, tirar o salário administrativo, a gente tem que, se a gente pegar um balanço, isso já vai estar mostrado a gente que tem que tirar? Não, vai estar. Na hora que o contador monta o plano de contas, aí ele já define, o funcionário da área de produção é custo, o funcionário da área administrativa é despesa. E na hora que ele gera o balanço, isso já sai separadinho. Ah, tá. Professor, João aqui. Oi. É o seguinte, então a gente tem que fazer o seguinte, ó, receita operacional, o total, menos o custo, igual que no exemplo dos produtos vendidos, e dividir pela receita bruta? Isso. Na verdade é o seguinte, João Vitor, é o seguinte, para a gente chegar no lucro bruto, a gente pega a receita operacional menos o custo. Sim. Ok? E a margem bruta, que é um índice, a gente divide o lucro bruto pela receita operacional. Ah, tá, entendi. E nos outros, então, a gente tem que pegar a mesma coisa, o lucro operacional e dividir pelas vendas. Exato. Mas aí para chegar, vamos entender, para chegar no lucro operacional, como é que foi? Foi a receita operacional menos os custos, menos as despesas. Aí nós chegamos no lucro operacional. Ah, tá. Aí a gente pega esse lucro operacional e divide pela receita das vendas. Isso, todos os três sempre vai ser pela receita de vendas. Entendi. Então a gente tem que... Se você fizer na sua calculadora, né, pegar aí 47.303 menos 35.94 menos 6.198, você vai chegar nesse número de 5.910. Aí a gente pega esse valor e divide pelas vendas, que vai ser... Cadê? Eu tô... despesa... 47.303. Ah, tá.
Entendi. Então a gente tem que ir diminuindo, né? Igual o lucro operacional diminui para depois dividir. Mas vamos lá. Esse troço, os nossos colegas contadores que estão na sala aí também vão gerar para nós, esse cara aí, ó, esse balanço. Ele já vai chegar prontinho para nós. Nós, financeiros, né? Que não somos contadores, não entendemos de contabilidade, não sabemos fazer isso aí. Eles sabem e eles vão fazer. Bem, a nossa função, então, é fazer essas contas aqui, ó. Essa parada já vem calculada para nós. Então, quanto que foi o lucro bruto da empresa? Quanto que foi o resultado operacional? Quanto foi o resultado do exercício? Os nossos colegas contadores que vão nos entregar esse troço pronto aqui. Entendi. A gente só vai fazer a divisão. Nós só temos que calcular os índices. A nossa função é essa. Nesse DRE aí, onde que está o lucro líquido? Aqui, ó, o resultado do exercício. Normalmente vem descrito no DRE como lucro líquido. Aqui está como resultado do exercício, né? É lucro ou prejuízo, enfim, depende também. Normalmente não, estou falando no meu lá é assim. Mas esse cara aqui, tá? Acho que é a Tatiana. Ok. Tranquilo, gente? Olha só, é um caminhão de formas, tá? Não tem que se preocupar em decorar essas formas. Você precisa saber como aplicá-las. E daqui, né, talvez amanhã, quando chegar na empresa, daqui a 2, 3 anos, vocês se deparem com isso e falam, poxa, eu lembro da gente falando esse negócio um dia aí e tal. Tem isso aqui, vou lá no material olhar. Então é preciso saber aplicar. Pô, mas e na prova? Como é que fica isso aí? Na prova eu deixo as fórmulas para vocês. Só precisam saber aplicar as fórmulas. Não, perfeito. Não precisa decorar a fórmula, tá? Não tem necessidade. Tranquilo? Tranquilo. Bem, deixa eu só ver um negócio aqui, quer ver? Boa. Roy. Deixa eu ver como é que está o nosso aqui. Não, beleza. Vamos lá. Ô Gisele, assim, para quem não é da área, fica um pouquinho mais complicado. Depois você acaba que vai se familiarizando, né? Mas não existe, realmente vai mudar de um contador para outro, de um plano de contas para outro, mas de maneira geral uma estrutura básica. Principalmente hoje, né, que a gente tem aí um plano referenciado, nós temos então um plano de contas meio que padrão, então não muda muito, não. As siglas que você está falando das fórmulas, ou saber o que é das fórmulas? Tá, não, mas as fórmulas não se preocupe, as fórmulas eu dou elas depois, tá? Elas vão estar aí, eu preciso saber aplicar, extrair o número lá de dentro do balanço do DRE e aplicar. Ok? Bem, então a gente falou sobre índice de endividamento, né, aquela participação de capital de terceiro, etc. Falamos sobre índice de rentabilidade, que foram essas margens extras que a gente calculou agora. E agora vamos ver sobre índice de valor de mercado. Então, um deles é o ROA, o retorno sobre o ativo total, né? Que consiste em pegar, então, nos primeiros índices que a gente calculou, os índices de endividamento, nós usamos apenas o balanço, né? Aí depois, no segundo grupo de índices, no de rentabilidade, essas margens aí, a gente precisou só do DRE. Para o índice de valor de mercado, eu cruzo os dois. Eu preciso tanto da DRE quanto do balanço, para poder chegar no cálculo desse índice, né? O primeiro deles é, então, que é o ROA, o retorno sobre o ativo total. Para poder calcular ele, eu pego o lucro líquido, a última linha lá do meu DRE, e divido pelo total do meu ativo, fica a última linha do meu balanço, para chegar nesse cara. Então, pegando como exemplo aqui, essas demonstrações que a gente vinha usando. E aí vamos olhar aqui em dezembro de X1. A minha empresa, né, ou essa empresa exemplo aqui, ela apresentou um lucro de 1.699.000. E ela tem um ativo total de 74.716.000. Então, qual foi o ROA dessa empresa nesse exercício aqui? Nós pegamos o lucro líquido, 1.699.000, e dividimos pelo total do ativo, que é 74.716.000. Então, para essa empresa aqui, o ROA dessa empresa, que é um índice de valor de mercado, nesse exercício, né, vai variar de exercício para exercício,
foi de 0,0227. Então, esse índice, o cálculo dele é o resultado do exercício frente ao ativo. Bem, em que consiste esse índice? Para que é esse índice? Né? Qual que é o fundamento dele? Bem, vamos entender para que serve o ativo. O ativo serve para gerar receita, né? Para gerar resultado para a empresa. Então, aqui a gente vai medindo qual que é o retorno desse resultado dado, né, a cada exercício frente ao ativo, né? Então, de repente, aqui mesmo, eu não fiz essas contas não, mas olha só, se a gente olhar aqui, isso teria sido um bom exercício. Eu tinha um ativo aqui de 66.370 em X0, e deu um resultado de 2.865. Eu aumentei o meu ativo em X1 para 74.716, e o meu resultado, o meu lucro caiu, ou seja, a utilização do meu ativo para gerar resultado piorou, né? Eu estou gerando menos resultado por cada real do meu ativo. Tá bom? Esse é um, então, de valor de mercado. O outro é o ROI. O ROI eu pego também o lucro líquido, só que eu divido agora não pelo ativo total, eu divido pelo patrimônio líquido. Isso aqui é para poder ver o seguinte: qual que é o retorno que o acionista, né, que os sócios acionistas estão dentro de cada exercício. Então, de novo, a gente precisa da DRE e do balanço, e aí usando aqui o exercício X1, a mesma demonstração. Nós tivemos aqui de resultado 1.699.000. Qual que é o valor de capital próprio? É o patrimônio líquido, 34.624.000. Então, a gente divide para calcular esse cara, para calcular o ROI, o total, o resultado aqui, né, dentro do exercício, pelo valor do patrimônio líquido, pelo capital social, pelo capital próprio, 34.624.000. Então, para essa empresa aqui, no exercício X1, o resultado foi de 0,0491. Esse é um índice muito importante para os acionistas, né? Para eles verem o que o seu capital, o que ele botou dentro da empresa está gerando de resultado. De novo, se a gente, né, eu não deixei essas contas, mas se a gente olhar, o acionista tinha 38 milhões ali de patrimônio líquido, a empresa tinha 38 milhões de patrimônio líquido em X0 e gerou um resultado de 2.865.000, né? Se a gente fizer essa conta aí, deixa eu até fazer ela por curiosidade aqui. Um minuto aqui. Então, eu preciso do balanço também, né? Então, é o seguinte, em X0, a empresa tinha dado um resultado de 2.865 e tinha um patrimônio de 38.080. Então, esse índice em X0 era de 0,075. Para X1, ele já caiu para 0,0491. Ou seja, o retorno do acionista caiu. Olhando de um exercício para o outro, para esse exemplo aí. Tá claro? Dito os dois índices, esses são índices de valor de mercado. Professor, então significa, por exemplo, aí, que o retorno sobre o capital próprio, nesse caso, vai ser de 0,04, ou seja, 4%? Exatamente, nesse exercício. Ah, tá. Sobre o capital que ele investiu, né? Que nós calculamos agora há pouco a margem de lucro líquida, aí era sobre a receita, agora sobre o capital. O outro era um índice de rentabilidade, esse é de valor de mercado. Ah, tá. Então o retorno sobre o ativo total é sobre a receita. Não. Desculpa, talvez gerei uma confusão. Agora há pouco a gente calculou a margem líquida. Isso. A margem líquida é um índice de rentabilidade. Para calcular ela, a gente pega o lucro líquido e divide pela receita, a margem. Uhum. Agora nós estamos falando de indicadores de valor de mercado, que é o ROA e o ROI. No ROA, eu divido o lucro pelo ativo total. Que eu vou ver o seguinte, como que o ativo está trabalhando para a empresa para gerar resultado? No ROI, eu divido o lucro pelo patrimônio líquido. Ou seja, qual que é o retorno que o acionista está tendo pelo seu capital ali empregado na empresa? Ah, tá, entendi. Beleza?
Aí é o seguinte, pessoal, o que explicaria, por exemplo, uma empresa, já estou trazendo as duas, uma empresa ter uma margem de lucro alta, de lucro bruto, e uma margem de lucro líquida, a última linha lá, baixa? Muitos gastos. Porque as despesas financeiras da empresa tá muito alta. Exato, não apenas as despesas financeiras, podem ser as despesas administrativas também, estão muito altas, mas é isso, ou seja, o negócio é bom, resumindo, o negócio, a operação é boa, gera resultado, né? O custo, a receita que eu tenho, menos o custo que eu gastei para gerar aquela receita, me dá um resultado bom, só que a empresa talvez precisa passar por uma reestruturação, pode ser que ela esteja com uma receita financeira alta, com uma despesa financeira muito alta, com a despesa administrativa muito alta, e ela precisa de uma reestruturação, né? Isso mata uma empresa. A empresa pode ser o melhor cenário. Por que então que às vezes uma empresa compra a outra? A outra está numa situação ruim, e aí vai lá e compra. Porque o negócio é bom. Né? Essa empresa tem problemas de ordens financeiras mesmo, como foi posto aí, ou de ordens administrativas, enxugados, ela tem potencial para gerar resultado. E aí a segunda pergunta é, que medidas de rentabilidade provavelmente de maior interesse de um público investidor? Rentabilidade do mercado. O ROI, né, que é o retorno que ele tem sobre o patrimônio que ele colocou lá. Tranquilo? Tranquilo. Então, isso aqui eu deixo para a gente fazer depois, se vocês fazerem, esse material vai estar lá, se não me engano, esse já é do trabalho mesmo. Vamos passar aqui para o Faça Valer a Pena. O endividamento de uma empresa e seu risco de insolvência, né, o que é isso? O risco de não conseguir pagar suas dívidas tem uma relação. Então, qual que é a relação entre o risco de endividamento com o risco de insolvência? Quanto menor o endividamento, é maior o risco. Quanto maior o endividamento, é maior o risco. Não existe relação. Quanto maior o endividamento, menor o risco. E a relação é sempre positiva, ou seja, qualquer nível de endividamento diminui o risco de insolvência. Insolvência, lembrando, é a capacidade da empresa não conseguir pagar suas contas. Letra B, será? Quanto Letra maior o B. endividamento, maior o risco? Exato, letra B. Quanto maior o endividamento, maior o risco. A número 2, então. Os indicadores de relação de capital de terceiro sobre capital próprio e capital de terceiro sobre passivo total relacionam o exigível com o patrimônio líquido e o passivo total, respectivamente. Que as contas que formam o passivo exigível? É o passivo circulante, passivo não circulante. Circulante, não circulante. Letra D. Exatamente. Letra D, circulante e não circulante. E há várias maneiras de se medir a rentabilidade ou a lucratividade de uma empresa. Qual o indicador que relaciona o lucro líquido com o patrimônio líquido? O ROI. O ROI, não é isso? ROI. A gente acabou de ver. Isso. Beleza, pessoal. Aí tem atividade para vocês fazerem aí. A gente tem o 2.4. Começamos ele aí, fazemos ele aí, ele não é muito longo.